E agora vamos visitar uma verdadeira mina de ouro. Aqui, nós vamos entrar nesta mina de ouro. Nesta mina. Então, já colocamos a touca. Agora vamos escolher um capacete ali. O Silene e o Arthur já escolhendo os capacetes. Só falta eu agora. Vamos lá. Arthur, espera aí, filho. A gente tira quando sai, a gente vai cuidar do seu pé. Viu que já tá servido, né? Já tá tendo utilidade. Fiquem do mesmo lado, tá, pessoal? Só por questão daquilo que eu já pedi ali, que é a questão do som e isso. Vocês que estão atrás estão me ouvindo bem assim? Tranquilo? Dificuldade, me avisa que lá na frente talvez piore, tá? Por causa da acústica, tá? Então, ó, vamos começar aqui, pessoal. A gente faz 3 paradas. Essa é a primeira onde eu vou fazer a introdução sobre a origem dos povos e técnica, tá? Então, vamos lá. Olha só. O africano que estava em Ouro Preto fazendo as atividades que a gente apresenta, eles eram sempre da mesma região da África. Região conhecida como Costa da Mina, antes do domínio europeu. É porque antes era um conceito de civilização tribal, onde as divisões territoriais eram por conta dos reis africanos, entende? As nomenclaturas e tudo mais. Depois do domínio europeu é implementado lá o sistema de civilização que a gente está acostumado, que são os países, os estados, etc. Então não quer dizer que um está certo e um está errado, só tem essa discrepância. Então Costa da Mina se torna Togo, Gana e Benin, compreenderam? E ali o africano livre fazia extração de ouro. As pesquisas que nós temos acesso ali fora mostram que desde o século III a.C., então nunca foi ensinado a mineração no Brasil, mas foi trazido da África o conhecimento, os instrumentos e a resistência física, porém na condição de escravidão. Então o escravizado africano já chegava no Brasil e se deparam com a serra que estamos dentro. Não sei se já foi dito para vocês ali, mas a cidade de Ouro Preto está em cima do que é chamado de Serra do Espinhaço, essa parte antiga, o lado de cá, né? O outro lado, depois da Universidade Federal de Ouro Preto, tem uma parte ali que é da Serra da Mantiqueira. Então, ou seja, Ouro Preto está no vale dentro do quadrilátero ferrífero. Então, quer dizer que o solo de Ouro Preto é minério de ferro. Compreenderam? Junto ao minério de ferro, tem ouro associado. Tecnologia, estudos hoje nos provam que ainda tem ouro aqui. Só que tecnologia no século XVIII não existia e geologia, como nós temos acesso no Brasil, não se propagava esse conhecimento teórico naquele período. Então, ou seja, o colonizador, o bandeirante que estava aqui, em grande maioria brasileiros, eles eram dependentes do conhecimento em busca na África. Então, para mineração, traz quem sabe de mineração. O problema foi trazer escravizado. A técnica que eles criaram na África, eles adquirem por tentativas e erros. Entre tentativas e erros, o africano descobre que o ouro no subsolo é predominante e disseminado em pó. Tá? Você pode achar uma pepita? Pode, mas a predominância é ser em pó. O solo é poroso, então absorve muita umidade, por isso aqui dentro é úmido. Sentem a umidade? Dá para sentir tocando também. Dá para ver, né, que são essas gotículas de água que brilham no teto. Isso é condensação. E a terceira informação, que eu acho que é a mais relevante aí, é o cristal de quartzo. A gente vai ver ele aqui na frente. O cristal de quartzo é impermeável. Então eles sabiam que a água infiltra no solo, empurrando as partículas de ouro até parar no cristal. Se a água não passa, o ouro não passa. Então o que seria comum para o africano naquele período era associar o ouro ao quartzo por conta disso, compreendeu? Então, para abrir a mina e pegar o ouro, você não vê o ouro lá fora, mas você vê o que indica o ouro para eles, que no caso é o cristal que aflora na serra. Então, você achou o cristal, sabe que é aqui que você vai escavar, compreenderam? Então, segue ele aqui dentro. Então, se tinha um corredor, tinha ouro sendo extraído aqui, só que tudo aberto manualmente. Ponteiras, marretas, picaretas, alavancas, é o que usavam para quebrar isso aqui. Quebra, transporta também manualmente lá para fora, onde lá fora vai fazer a separação do ouro. Triturando todo o material em pilões, quanto mais triturado ficar a rocha, mais fácil é separar o ouro dela. Pega tudo que triturou, coloca na bateia, aquele disco que parece uma peneira grande cônico, e vai na água fazer um movimento circular. Todo mundo sabe que é bateia, né? Só que ela não pode ter furos, né? Ela tem que ser cônica só. Que aí a água faz o ouro descer para o fundo cônico e as bordas o rejeito e vai embora. Sem produto químico, entenderam? As pessoas também perguntam muito sobre a questão do mercúrio, essas questões aí de produtos químicos, né, elementos. Isso é, mesmo que existisse no mundo já, no Brasil não era introduzido ainda, entende? Esses elementos como o mercúrio, eles chegam no Brasil só no século XIX, com a chegada da mina da Passagem, a mina dos ingleses, né, que foi pós-revolução industrial, compreenderam? Então,
aqui, os anos 1700, não tinha essa utilização ainda, tá? Nem de explosivo, pra vocês terem uma ideia. Agora, luz elétrica também é um conforto de nosso momento na história, né? Eles não tinham esse privilégio aqui. Na época, a iluminação era feita por lamparinas ou candeeiros, pequenos recipientes, bem pequenininhos mesmo, postos em buraquinhos como esse de cima. Ó, vocês aqui, ó, do lado de vocês tem um maior aí, tá vendo? Essa frente. Mais atrás tem mais dois lá, ó. Isso, esse circular, esse não. Tem que ser assim, ó. Igual esse aqui, tá? E aí esses buraquinhos, eles colocavam então esse recipiente de barro, vai preencher com óleo, aí pode ser óleo de origem animal ou vegetal, e coloca o pavio. Independente da origem do óleo, se é de baleia, se é de mamona, o óleo tem que ser inflamável, tá? Que aí a característica é ter baixa combustão. Com o auxílio do pavio, então vai iluminar mais tempo, isso é bom. O problema é o fogo consumindo oxigênio, né? E a mina é extensa e exige muita lamparina. O óleo também na queima produz fumaça tóxica. E daí, para medir a qualidade do oxigênio, eles não tinham tecnologia. Então, eles usavam os recursos que tinham. A ideia, então, aqui era usar o pássaro. Prendem o pássaro em uma gaiola e vão deixando alto junto deles à medida do avanço. Menor o pássaro, mais sensível ao pulmão, o pássaro morre primeiro. A morte do pássaro, o indicativo para eles tem que sair. Apagando essas lamparinas, assim não produz mais fumaça. A que foi produzida vai exalar naturalmente, isso vai demorar não sei quanto tempo, porque quanto mais extenso, mais demora. E aí eles voltam à atividade de novo. Então o passarinho era um medidor de oxigênio. Dá dor do passarinho, mas se levando em consideração toda a perspectiva do escravizado, da falta de recursos, da escravidão, foi bem inteligente para ela, entende? Usar o passarinho. Vamos trocar de lado aqui, por favor. Vamos matar essa curiosidade, vamos falar disso aqui, ó. Esses dois cortes aqui na parede são onde deveriam deixar as ferramentas. Era proibido levar a ferramenta para fora da estrutura. Agora vamos entender por quê. Só um minutinho. Oi, David. Não, só preciso contar o grupo que eu esqueci de Ah, contar. tá. Dá um som de licença, gente. Vou carregar o título de cidade mais populosa do continente. É tudo por causa da extração de ouro. Eu não entro na questão de números, porque há divergência entre pesquisas. Mas o consenso das pesquisas é o seguinte. Tinha muita gente, tá? E 70% da população eram pessoas que estavam escravizadas. Entende? Então, ou seja, eles eram a maioria. A maioria só tem certeza do que a escravidão oferece, dor, sofrimento e morte. Essas pessoas, então, poderiam se rebelar em algum momento em busca da liberdade. Usar a ferramenta pesada e pontiaguda como uma arma era uma questão lógica, entende? Então, rebeliões aconteceram no Brasil, antes de Ouro Preto, durante a colonização de Ouro Preto e depois. Então, para que aqui não tivesse rebeliões como tiveram em outras partes do Brasil, já que a população era a maioria, né, a população escravizada, o controle que era mais incisivo por parte do escravagista. Então, dentro das estruturas, capitães do mato, aquelas figuras com chicote, já viram? Em novelas, essas representações, né? Capatazes com as armas de fogo. Essas figuras é que juntas representam o dono da mina. Os capitães do mato lá dentro, os capatazes na saída ou lá fora, tá? E aí, vão obrigar, né, que deixem essas ferramentas, possíveis armas aqui, às vistas deles que controlam. Lá fora, fiscalizações íntimas e agressivas para ver se não está levando ouro escondido em uma parte do corpo. E aí passou por tudo isso, não tem atividade, a corrente encaminha para a senzala. Então, ou seja, vai coibindo as tentativas de rebelião em Ouro Preto. Por isso que nos históricos da cidade não há registros de rebeliões escravizados. Entre aspas, aí não davam brechas a acontecer. Consegui ser claro para vocês? Sim. Tranquilo? No fundo ouviram bem? Certinho? Sim. Beleza. A gente vai avançar agora então para a nossa segunda parada com muita atenção, muita calma. Aqui na frente tem um túnel que vai ser uma ramificação, vai estar à direita de vocês. Ele desce. A gente não pode entrar nele. E eu também não posso parar lá para explicar na hora lá, porque senão só os 3 aqui vão me ouvir bem e o restante não vai, tá? Então vocês vão passar, vão observar e depois eu vou explicar. Beleza? Simples. Vamos lá. Eles falaram que não precisava abaixar, não. De minha cabeça. Agora que você fica agachado. Aqui na baixada eu vou parar. Vocês estão rápido, hein? Caramba. Pessoal, lembrem de observar, tá? Sem pressa, que eu vou explicar. Que é a inclinação,
Nossa. Se alguém tem medo de lugar apertado ali. Aí no fundo vocês ainda conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Sim. Beleza. Vocês todos conseguiram ver o túnel que desce, né? Então vamos lá. O que define a altura, dimensão dos corredores e direção desses corredores é sempre a mesma coisa. É o que eles chamavam de veio, que é o quartzo, onde ele está em cima. Talvez para alguns não seja necessário, mas se for acender a lanterna do celular para iluminar a parede, vocês vão achar linhas brancas nas paredes. Cada linha branca dessa é uma linha de quartzo, percebe? Então a gente percebe que o que está na parede é resquício do que estava no caminho, tá? Então os resquícios mostram porque o corredor segue aqui, porque o veio seguia aqui. Nós vemos também outro detalhe, os veios apontam para cima e vão ficando cada vez mais alto. Então se o ouro estava em cima dele, tem que alcançar ele, não importa que custo. Pegaram o raciocínio? Sim. Então o veio começa ali embaixo, você pega o início dele, né? Por isso o piso se mantém, mas como ele aponta para cima, você vai pegar o fim dele lá em cima. Lá atrás, então, o teto está baixo porque o veio estava baixo. Então, eles são obrigados a reduzir o túnel para ganhar avanço e pegar apenas o objetivo. Agora, o que eu vou falar aqui, eu peço muita atenção e cuidado com as interpretações, tá? Para não se equivocarem nelas e achar que eu estou passando a minha opinião, né? O que acontece? Desde o período de colonização, os colonizadores que vêm para o Brasil, né, em 1500, eles não viam os naturais da terra, que são os indígenas, como pessoas. Quando traziam os africanos, também relatavam que eles não eram pessoas. Chamavam de animais sem alma. Tá? As justificativas é que geram os problemas, os conflitos entre eu como guia e os visitantes. Então não vamos entrar nesse mérito, mas é fácil de vocês pesquisarem também. E aí o que acontece? Se não vê como pessoa, não vai se preocupar com esse escravizado que estava aqui. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele sobe, desce ou vira. Eles querem produção, compreenderam? Então é sempre a formação rochosa que vai definir tudo na mina. Não tem nada a ver com o biotipo. Entende? Não é porque é alto que o teto é alto, porque é baixo que o teto é baixo. É o veio. Tá? Aquele túnel ele virou e desceu por causa do veio. No início tinha alguns degraus. Depois o túnel continua, porém o ângulo aumenta. Chega a 80 graus de inclinação por 50 metros de profundidade. Bom, vocês sabem que 90 é vertical, né? Se ali aumenta o ângulo até 80, é tão perigoso quanto. 50 metros, se você dividir pela altura de um andar de um prédio, levando em consideração a estrutura, esqueleto do prédio, fica em média de 2,70 até no máximo 3 metros, vai dar 15 ou 16 andares. E eles não tinham equipamento de segurança. Então, da maneira que escavou esse corredor aqui, escavou aquele ali. O cara e a ferramenta, só para baixo. Para subir e descer, aquela escadinha do início, então, ela é replicada na parede. Eles vão fazer degraus embutidos na rocha lá embaixo. De forma frontal, encaixariam pés e mãos para subir e descer escalando. O transporte do material era uma bolsa de couro, que tinha alça na testa e o peso nas costas, compreenderam? Então, além de subir e descer escalando, o peso está aqui puxando ele para trás. Lá embaixo não há nada. Não há salões, não há galerias, não há água, nada. É estreito, seco, quase vertical e para nós visitantes, obviamente, é uma área restrita, né? A população escravizada foi obrigada a fazer devido às condições de escravidão que estavam sendo submetidos, né? Bom, aqui o teto subiu por causa do veio, acho que todo mundo já entendeu, né? Agora vamos ver um pouquinho da técnica do africano, que é o que mantém a mina de pé. Se vocês observarem um pouco para frente, assim, em ângulo no teto, vocês vão ver que o teto é escavado em arco, e se repararem lá atrás, desde o início é a mesma coisa. Esse formato de arco no teto é o que distribui o peso da serra até as paredes. Tem que manter as paredes próximas, corredores estreitos, para não precisar de escora nem colunas. Entendeu? A ausência de madeira, em compensação, eles vão fazer a mina em zigue-zague. Se não notaram, notem que desde o início a gente está andando em zigue-zague. Né? Cada zigue-zague é uma coluna oposta à outra que ajuda a sustentar o peso da serra, compreenderam? Mais alto o teto, vocês vão passar aqui e vão ver que fica um pouco mais estreito. Esse formato cônico, né, em conjunto com o resto que eu já disse, na arquitetura chamada de abóbada, entende? É o que dá estabilidade para a estrutura. Você vê isso empregado até nas igrejas, com os tetos em arco, bem largos, né, mas a parte de baixo é um pouco mais estreita. E o último detalhe, né, pertinente aqui a citar, é que nós estamos subindo. Não sei se vocês perceberam, né?
Deixar o declínio, né, para a saída era importante, eles sabiam da possibilidade de haver água em algum momento. Encontrando, a água escoa. Se não encontrar, pelo menos se preveniram, entende? Então, ou seja, cada detalhe empregado na mina é a prova do conhecimento africano. E nessa mina eles encontraram água, tá? Só para deixar claro, só que essa água não está nos nossos pés aqui, porque está canalizada aqui, e a gente consome ela tanto, nós aqui na mina e os moradores aqui em volta, que ela não escoa por aqui. Essa mangueirinha é o suficiente para consumir no banheiro, no chafariz e os vizinhos ali também, tá? Agora, essa estrutura tem 309 anos, segundo alguns estudos. Ela é de 1713 e parou em 1827. Então, seriam 114 anos ativa produzindo, 309 anos de existência, tá? Eu não sei a idade de todas as minas, mas saibam que são muitas, né? São mais de 2.000 no município todo. E aí, o que acontece? Apesar de não saber a idade de cada uma, né, para citar aqui, falar quem ficou mais tempo ou menos tempo, o que eu posso dizer para vocês é que todas vão parar no mesmo ano, pelo mesmo motivo. O ano é 1888, o motivo é a assinatura da Lei Áurea. Quando chega a notícia aqui, o povo se vê livre de um lugar que só tem dor, sofrimento e morte, eles vão embora. Eles eram 70% da população, acabou a mineração. Então nunca foi falta de ouro. Esse é o ponto. Sempre foi a dependência de uma mão de obra especializada que não era remunerada. Então hoje tem ouro? Sim. Valeria a pena retirar esse ouro? Sim. Por que não acontece, né? Felizmente porque não pode. Ouro Preto se tornou monumento nacional e patrimônio mundial, então é proibido a mineração dentro do município, entende? Não vemos o ouro porque são 3 ou 5 gramas de ouro a cada 1.000 quilos de material, entendeu? Então você tira uma tonelada de material bruto, 3 ou 5 gramas poderiam ser ouro. Então o ouro, quando você pega na natureza, ele é dourado opaco. Então aí você junta 3 ou 5 gramas disseminados em uma tonelada, já é difícil. Dourado opaco, então nesse ouro de tchau que você consegue ver. Então a expressão que diz assim, nem tudo que reluz é ouro, é literalmente ao pé da letra, entendeu? Se tá brilhando aí, não é ouro. Tá? Tranquilo? Vamos para a última parada, então. Atenção aqui. Levante bem os pés para conseguir. Segura no corrimão, levante bem os pés. Tá com o seu celular? Dá uma clareada ali assim. Levante bem os pés. Nossa, é fundo, né? Arthur, vai com o celular lá no fundo pra clarear bem pra mim, por favor. Tá. Você fala cada coisa boba. A gente brincando. Arthur não quis fazer isso. Cadê você? Bom, turma, vamos continuar aqui então para a gente poder encerrar. Eu já liberar vocês. Olha só. Andamos até aqui o que o bombeiro nos permite, a visitação. Fundo. São 110 metros até aqui, tá? Daqui para frente tem mais 600 metros que a gente não pode seguir. Eu vou apenas tentar descrever para vocês como é que funcionam os túneis. E eu quero pedir o último favor aqui, a última colaboração. Assim como a questão de ficar do mesmo lado aqui, se vocês puderem deixar para revezar no final, talvez seja melhor para vocês, que não vão perder informação e às vezes não atrapalha o colega também, compreenderam? Alguém vai ver primeiro que o outro, mas se tiver um pouquinho de paciência, todo mundo tem o mesmo conteúdo. Vamos falar desse aí primeiro. Nessa direção aí, são 300 metros, porém não é uma linha reta. Ali dentro tem 4 para a direita, tem 3 para a esquerda e o principal, entende? Aí você soma cada ramificação ao principal, aí o total é 300 metros, entenderam? Só que os túneis ali dentro são túneis de 90 centímetros de altura, esses túneis são baixos por causa do veio. Eu acabei de mostrar e explicar que se o veio sobe, desce e vira, a estrutura muda. Também expliquei ali que não há preocupação com o bem-estar e a ergonomia de quem está dentro da mina. Então não viam diferenças nem de idade. Então para fazer um corredor tão pequeno, troca um adulto por uma criança. Os filhos de escravizados no período de escravidão
trabalhavam como adulto, né? Acho que isso é meio fácil de entender, sabendo do que foi a escravidão no Brasil, né? Então, essas crianças, segundo algumas pesquisas, eram introduzidas à mina a partir dos 6 ou 10 anos, para já ir aprendendo e substituindo. O máximo de vida que poderiam suportar é 15. Então, se começar aos 6, 21. Se começar aos 10, 25. E as causas, acho que também é óbvio, mas pautando aqui para a apresentação, contextualização. Açoites, torturas, punições, trabalho pesado, uma alimentação. Acho que isso todo mundo entende, né? Aí tinha os problemas causados por essa mina, né? Pelo ambiente no geral. Doenças respiratórias, como a intoxicação da fumaça, silicose causada pelo brilhozinho que tem no minério aí, isso é a sílica que eles inalam e endurece o pulmão. Tinha a questão da tuberculose, fora as DSTs. Então é uma infinidade de coisa ruim que encurta a vida de quem é escravizado, que não chega à casa dos 30 anos, tá? Então ali tem 300 metros nessas condições. Agora, se puderem ter um pouquinho de paciência, eles vão ver primeiro. Vocês da grade, cuidado que se celular cair e óculos não tem como pegar. Vocês não vão olhar para baixo, olhem para o centro, assim, ó, para frente ali, ó. Vocês vão ver um buraquinho de 50 centímetros de altura, percebe? Sim. Aquilo ali já foi um túnel de 2 metros. Onde está um monte de capacete que a galera deixa cair na hora de olhar lá embaixo é o piso original. Então o que houve ali foi um desabamento, sabendo que onde estão os capacetes é o piso e o buraquinho ali de 50 centímetros é o teto, claramente o túnel era alto, entende? Então se a gente passar por aquele buraquinho, lá dentro dá para ficar em pé, porque o túnel é alto. E naquela direção tem 100 metros. Então 300 e 100, 400. Compreendeu? Agora falta um túnel ainda. Esse último túnel só dá pra ver de um ângulo. Você vai ver primeiro, tá? Você também vai ver primeiro. Olha pra mim, senhora. Você, presta atenção. Você e vocês estão atrás aí, tá? Da onde vocês estão? Vocês não vão se mover pra lá nem pra cá. É só olhar lá pra baixo e olhar pro lado direito. Ali, ó, direito ali, ó. Isso. Esse túnel onde tem mais um monte de capacete caído lá dentro, só dá pra ver daquele ângulo, tá, pessoal? Ele vai naquela direção 200 metros com essa altura que vocês estão vendo. Também foi feito por crianças. Então 300, 100 e 200 dá 600. 110 é o que nós andamos até aqui, 710, então a soma. Mais aquele de 50 que desce lá atrás, 760 metros de área mapeada na estrutura, entendeu? Pode ter desabado, Não, tem túnel aqui que nem é mapeado, porque quem vai acessar é uma pessoa. E o cara só vai até onde ele tem segurança, entendeu? A pessoa só vai até onde tem segurança. É biólogo, espeleógrafo, geógrafo, né? Ainda tem gente que vem aqui explorar esses túneis? Não, explorar não. Fiscalizar sim. Né? Porque assim, ninguém avança mais do que tá mapeado, entendeu? Agora, para finalizar, vamos entender esse espaço que a gente está aqui. Espera um pouquinho. A ideia é que o ouro está no cristal, lembra da informação? Sim. Então pega o raciocínio. Maior o cristal, maior seria a concentração de ouro, né? Vocês aqui, ó, se vocês olharem para lá, vocês vão ver linhas brancas ali nas paredes, tá vendo? Vocês aí, ó, só olhar atrás de vocês ali, tem um bloco branco grande ali na entrada do túnel do lado de lá. E aí o que acontece? Da minha esquerda ali até a minha direita aqui, tudo um dia era um cristal sólido, ocupava o espaço que nós estamos ocupando agora. Quando chegaram por aqui, por onde nós viemos, eles são obrigados a quebrar esse grande cristal. Quando quebra esse cristal, eles são obrigados a ampliar. E aí é só pegar o raciocínio. Arco estreito era seguro. Não há preocupação com o bem-estar e a ergonomia de quem está dentro da mina. A produção tem que ser aumentada. Se achar uma fonte de ouro dessa, não é a vida dele que está aqui dentro, então o dono manda ampliar. Entendeu? E aí tinha gente fiscalizando, né? Os capitães do mato, etc. Então, ampliando, o material que tinha que estar aqui em cima de nós, desabou. Isso aqui é a escombra do teto que vocês estão em cima. Esse túnel por onde nós viemos, ele passa originalmente debaixo de nossos pés e conectava 4 direções, compreenderam? Só que a placa soltou e bloqueou. Eu não sou formado em geologia, então não sei explicar a geologia com a mesma competência de geólogo, né? Mas foi feito estudos aqui para saber se a gente está seguro e tal. Como eu te respondi para ela aqui agora, tem fiscalizações aqui. E há laudos, né? E tem um laudo lá que dá uma estimativa de que o rompimento de rocha pode ter ocorrido lá atrás em 1850. Como é que chega nessa ideia aí que eu não sei, entendeu? Nessa conta. Mas se tiver correto, a mina parou um pouco antes, lembra? Em 1827. Então não deveria ter ninguém dentro da estrutura no ato do desabamento. O desabamento revela a rocha como ela é, vocês percebem? Lá atrás é a mesma, só que lá foi esculpida à mão. Aqui, como teve desmoronamento, você vê que é uma rocha sedimentar. Entende? Por isso o aspecto em lâminas. O nome da rocha é Itabirito, que dá nome à cidade aqui próxima. O teto aqui é liso porque é uma placa que não soltou. E daqui para a superfície, a estimativa é que pode chegar a 200 metros, entendeu? Para cima. Tá vendo o ângulo da rocha subindo aqui? Lá fora a serra sobe. Nós andamos na horizontal. Então, seja mais adentro, mais profundo.
Compreenderam? Então por isso que a gente não escuta os barulhos dos carros, a gente não sente as vibrações deles, entende? Que eles passam em cima, tem um bairro em cima. Que a densidade do material é alta, né? Um material duro, minério de ferro, e a distância é considerável. Consegui ser claro para vocês? Sim. Nenhuma dúvida, certeza? Nenhuma. Então beleza, quem quiser revezar ali para ver, reveze, quem quiser retornar, pode retornar. Obrigado pela Devagar paciência. aqui. Cuidado com o último degrau que é mais alto, tá? Filmando a Luciliana fugindo da mina. Ó. Liberou, ela foi a primeirona a acelerar. Arthur Moreira achou um veio de ouro aqui. Arthur, fareja ouro aí, meu filho. Pagar a viagem. Achou. É ouro? Quartzo. É ouro? É as linhas de quartzo. É aí que tem ouro. Pelo que eu aprendi, é ali que tem ouro. É onde botavam as lamparinas. Lembra? Esses buracos é que colocavam lamparina para iluminar. Aham. Essa parte ainda tá tranquila. Aqueles buracos pequenos é que é o problema. Esse aqui, ó, que desce lá embaixo. É. Terrível. Tô indo. Se eu botava uma geladeira aqui. Eu acho que eles viram um ouro aqui dentro, sei lá. Devem ter achado algum cristal grande ali. Cristal de forte. Já baixa, senão você deixa o chifre. Tem que andar quietinho. Cuidado, tá cheio de incível. Aqui tem uns buracos. Aí devagarzinho. Daí tá tudo bem, sim? Tá tudo bem? Vai devagarzinho. Acha que tá cheio de incível. Vai. O quê? Eu vou amanhã abaixar. Você tem que erguer o celular. Você vê que o lugar de deixar as ferramentas era quase na saída, né? Sair, deixar. Saindo da mina de ouro. Ufa, Da mina de ouro, pai. ufa. Que frio aqui. Me sinto um mirador. Rafa, tem que tirar o capacete.